E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um tipo de texto super poderoso que está por toda parte. Sério, desde os grandes portais de notícia até o feed das nossas redes sociais. Para começar com tudo, se liga nessa pergunta da filósofa Djamila Ribeiro. Quantos likes valem a revolta? Essa frase, curta assim, já joga a gente bem no meio de um debate gigante dos nossos tempos. E essa provocação da Djamila Ribeiro já nos leva direto para o nosso primeiro tópico. Essa briga, sabe, entre a busca por likes e o compromisso com a verdade. Pensa só, de um lado, a gente tem essa busca por curtidas, que às vezes leva para um papo mais superficial, com medo de ser cancelado. E do outro lado, tem o compromisso com a verdade, que pede reflexão, diálogo de verdade e, claro, a coragem de confrontar e até de incomodar. O que a Djamila Ribeiro aponta é que nessa corrida maluca por aprovação online, algumas ideias muito fortes como o empoderamento acabam perdendo a força, o seu significado revolucionário, sabe? Às vezes são usadas só para vender alguma coisa. Tá, mas como é que uma autora, como a Djamila, constrói um argumento tão forte assim para defender o que ela pensa? Vamos dar uma olhada mais de perto. Primeiro de tudo, ela apresenta a ideia principal dela, a tese, de um jeito bem claro, direto ao ponto. Ela afirma que essa preocupação com curtidas está passando por cima do compromisso com o que é verdade. E aí, para deixar o argumento ainda mais robusto, ela traz reforços. O que é muito interessante aqui é ver a Djamila usando as palavras de outra pensadora gigante, a autora feminista Bell Hooks. Isso dá muito mais autoridade para o que ela está dizendo. Então, o ponto principal é que quem escreve usa várias ferramentas, né? Exemplos concretos, a opinião de especialistas e até mesmo experiências pessoais. Tudo isso para construir um argumento que realmente convence. Todas essas técnicas que a gente viu no texto da Djamila Ribeiro, elas pertencem a um tipo específico de escrita. E chegou o momento da gente revelar que gênero textual é esse. É o famoso artigo de opinião. O objetivo principal dele é exatamente esse: expressar um ponto de vista sobre um assunto que gera discussão e, claro, tentar convencer quem está lendo. Isso aqui resume bem para que ele serve. A ideia é apresentar uma opinião, defender com bons argumentos e fazer esse texto circular por aí, em jornais, sites, redes sociais. Tudo isso com uma estrutura bem organizada, com começo, meio e fim, e uma linguagem clara. Certo. Então, se alguém quisesse escrever um artigo de opinião daqueles, de respeito, o que precisaria ter na manga? Vamos dar uma olhada nesse kit de ferramentas essencial. Basicamente, a gente pode resumir em 4 passos-chave. Ter uma ideia principal bem clara desde o começo, apoiar essa ideia com argumentos fortes, usando fatos, dados, a fala de especialistas, usar uma linguagem que convença, que seja direta ao ponto, e fechar com uma conclusão de impacto, que reforça tudo o que foi defendido. Bom, agora que a gente já viu toda a teoria, que tal um pequeno desafio, hein? Bora testar o que ficou dessa nossa conversa com um quiz bem rápido. Vamos lá. Primeira pergunta. Depois de tudo isso que a gente viu, qual é o principal objetivo de um artigo de opinião? Isso aí! A resposta é defender um ponto de vista e convencer o leitor. Lembrem-se, a persuasão é o nome do jogo. Segunda pergunta. Lá no artigo da Djamila Ribeiro, o que ela diz que muitas vezes se torna mais importante que a verdade nas redes sociais? Exatamente. A resposta é a preocupação com as curtidas, os famosos likes. Terceira pergunta. Como é que se chama aquela técnica de usar as palavras de um especialista para dar mais força a uma ideia? Essa técnica se chama argumento de autoridade, uma ferramenta e tanto para dar mais peso para uma opinião. Próxima. Um artigo de opinião se baseia só na opinião pessoal de quem escreve, certo ou errado? A resposta é não. Um bom artigo de opinião vai além do eu acho. Ele usa fatos, dados e exemplos concretos para ser mais convincente. E para a gente fechar, uma pergunta para reflexão. O tal do cancelamento nas redes sociais é uma forma de justiça ou um novo tipo de linchamento virtual? Quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Deixem aí nos comentários. Se essa nossa análise de hoje ajudou a clarear as ideias, já sabe, né? Deixa aquele like, segue o canal e ativa as notificações para não perder as próximas. Muito obrigado pela companhia.